Benfica contra Sporting, beleza? Tivemos esse jogaço aí nesse fim de semana. Um jogo que eu já vinha falando pra vocês, ó, a mocota, tá? Quem acompanha aí o canal, acho que já tinha mais de mês que praticamente toda live aqui, toda semana eu falava, pessoal, em maio a gente vai ter esse jogo aqui no Campeonato Português, papapá, que vai decidir o campeonato. E finalmente, neste fim de semana, chegou a hora, chegou esse momento, né, em que a gente teve Benfica contra Sporting no Estádio da Luz, com o Campeonato Português em jogo. E assim, cara, eu quero aproveitar que a gente vai falar sobre esse jogo para dar pitaco sobre duas coisas. Primeiro, é muito bom, cara, que eles coloquem assim esses principais jogos pro fim do calendário. Eu sei que tem aquele negócio, não, mas o calendário tem que ser aleatório, não sei o que. Eu não quero saber de calendário aleatório, não, cara. Eu acho que eles deveriam tentar sempre pegar os principais jogos, assim, entre as principais equipes do país e colocar ali pra reta final. Que é pra quando essas equipes estiverem disputando o campeonato, a gente ter um jogo, assim, desse calibre, um jogo decisivo. Pra mim, sempre deveria esses jogos ficar pra reta final. Porque você imagina se esse Benfica Sporting tivesse sido, sei lá na 25ª rodada. Não seria a mesma coisa, tá ligado? Então, esse jogo ter ficado para agora, para a 33ª rodada, é muito foda, cara, porque deu todo esse contexto, né? Lembrando que o Campeonato Português, ele tem 34 rodadas, então esse jogo entre os dois líderes do campeonato foi na penúltima rodada do campeonato. Essa aqui foi a situação na qual os dois chegaram para essa rodada, tá? A gente tinha tanto o Sport quanto o Benfica com 78 pontos. E aí, obviamente, nessa situação a gente tem o critério de desempate como fator crucial, né? Porque, infelizmente, nas outras ligas não existe o spareggio, né? Para quem não conhece, o spareggio é uma regra que existe no futebol italiano, que, por exemplo, se acabasse assim, com dois times com a mesma pontuação liderando o campeonato, pela regra do spareggio, esses dois times têm que disputar um jogo extra valendo o troféu. É uma regra muito foda, que inclusive essa regra ainda pode acontecer nessa temporada, tá? Porque a Inter e o Napoli estão aqui, ó, um colado no outro, tem um pontinho de diferença só entre eles. Então, se Inter e Napoli terminarem a Série A com a mesma pontuação, a gente vai ter um spareggio para poder decidir quem vai ser campeão da Série A. Infelizmente, não tem chance disso acontecer na Liga Portugal, porque para vocês terem ideia, se tivesse a regra do spareggio na Liga Portugal, com a situação de hoje na tabela, a gente teria um jogo extra entre Sporting e Benfica para decidir o campeão. Seria simplesmente, porra, assim, para parar o país, para todo mundo assistir, porque seria ainda mais foda do que foi esse jogo de ontem, né? E aí, qual era o contexto dessa partida? O jogo era na Luz, como eu falei, e pelo critério de desempate ser o confronto direto, o Sporting estava na vantagem, porque o Sporting derrotou o Benfica no primeiro turno, beleza? Por um gol de vantagem. E aí, o que é que acontece? Nesta partida, se o Sporting vencesse o jogo, o Sporting seria campeão. Porque mesmo que ele fosse derrotado na rodada final e o Benfica vencesse, o Sporting teria a vantagem do confronto direto, beleza, rapaziada? Segundo cenário, se o Benfica vencesse por um gol de vantagem, ele teria que depender apenas de si na rodada final para ser campeão. Porque ele iria colocar ali 3 pontos de vantagem para o Sporting, e aí na rodada final ele só teria que vencer a sua partida, ou pelo menos empatar a sua partida, para ser campeão português. Terceiro cenário, se o Benfica vencesse por 2 ou mais gols de diferença, aí o Benfica seria campeão, né? Já que no primeiro turno o Sporting venceu por apenas um gol de diferença. O Benfica teria um saldo de gols maior no confronto direto e, consequentemente, o Benfica seria campeão. E o quarto cenário, que foi o que aconteceu, era o empate, beleza? Caso a partida terminasse empatada, quem chegaria na última rodada com a vantagem seria o Sporting, por ter vencido o jogo contra o Benfica no primeiro turno, beleza, rapaziada? Nesse jogo a gente teve as duas equipes entrando em campo com basicamente a força máxima, beleza? De maneira geral. A gente tinha ali o Sporting com seu trio de ataque titular, que foi um trio de ataque que eles não conseguiram utilizar muitas vezes nessa temporada, porque o Pedro Gonçalves passou um bom tempo da temporada lesionado, tá? Inclusive ele voltou, mês passado, o Pote, né? Voltou a jogar mês passado. Não tá 100%, inclusive isso ficou muito claro durante o jogo, tá? Que ele não tá 100%, porque ele acabou não conseguindo fazer uma boa partida, muito pelo contrário, acabou sendo um jogo bem medíocre para baixo dele, né? Dos três ali do ataque do Sporting, ele com toda certeza foi o pior, beleza?
Então, assim, as duas equipes ali na ponta dos cascos, todo mundo bem, a gente tinha tudo para ter um grande jogo e foi exatamente isso que aconteceu, beleza? A equipe do Sporting conseguiu abrir o placar logo no comecinho do jogo ali, cara, menos de 5 minutos de jogo. O Sporting conseguiu marcar nessa jogada, né, em que o Gyökeres recebe ali em profundidade, avança. E assim, nesse momento aqui, cara, o Gyökeres ele tava sozinho, basicamente, porque era ele contra a defesa inteira do Benfica. Só que o Gyökeres fez, ele é um cara esperto, ele é um atacante esperto, ele não é aquele brucutu simplesmente forte e rápido que chuta pro gol. Ele vai carregando a bola, conduz ali na tranquilidade, invade a área, tem paciência, ele sabe que o jogador do Benfica ali, acho que era o Antônio Silva que tava marcando, não vai dar o bote nele porque ele não é maluco. Daí ele espera a aproximação do Trincão, ele rola aqui, ó, com a parte externa do pé, ó, pum, ele rola pro Trincão. E o Trincão chega na entrada da área completamente livre de marcação, cara, uma bobeira de marcação muito grande na equipe do Benfica. Eu imagino que os jogadores do Benfica que estavam aqui focaram muito no Gyökeres, né, e acabaram não prestando atenção na aproximação do Francisco Trincão. E o atacante português finaliza de perna esquerda para abrir o placar para a equipe do Sporting, beleza? Após o gol do Trincão, o cenário do Benfica estava bastante complicado, porque ele sai atrás, jogando em casa, logo no comecinho do jogo, e o Benfica era a única das duas equipes que tinha que vencer esse jogo de qualquer forma. O Benfica não podia se dar o luxo de empatar, e muito menos de perder, porque se perdesse o Sporting já era campeão, mas ele também não podia empatar justamente pelo Sporting ter a vantagem do empate, beleza? Então o Benfica ficou ali numa situação de ter que buscar pelo menos a virada por um gol de diferença, de qualquer jeito, para poder chegar na rodada final, dependendo apenas de si, para ser campeão, beleza? Se você quiser ajudar o canal, considere comprar suas camisas de futebol europeu na LS FootJC, a loja parceira aqui, tá certo? Lá você conta com frete grátis e além disso, colocando 3 camisas no carrinho, você paga apenas 3 e leva todas elas para casa. Utilize o meu cupom de desconto YuriDantas, tudo maiúsculo, e você ainda economiza mais 5% de desconto. Lá tem muita coisa bacana, tá? Muitas camisas, tanto do futebol atual, né, as camisas mais novas, como você também vai encontrar modelos especiais e edições retrô. Dá uma olhada no site e compre por lá, utilizando o meu link e o meu cupom para me ajudar, tá certo? O link tá aqui na descrição, você também pode escanear o QR Code que tá sempre aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? E assim, esse foi um jogo, cara, que pelo contexto, né, do gol cedo da equipe do Benfica, foi um jogo que foi bastante condicionado por esse gol cedo. Então, a gente teve durante boa parte do tempo ali, a equipe do Benfica tendo mais posse de bola, a equipe do Benfica ocupando mais o campo de ataque, dominando as ações, procurando de todas as formas ali um espaço para construir uma jogada, seja por um lado com o Aktürkoğlu, pelo outro lado com o Di Maria, o Koksu e o Vangelis Pavlidis ali por dentro. Mas a grande realidade é que apesar da equipe do Benfica ter mais volume de jogo, ter mais presença no campo de ataque, trocar muito a bola, eles não estavam conseguindo criar, né? Essas aqui são as estatísticas do primeiro tempo, beleza? Como vocês podem ver, a equipe do Benfica teve mais posse de bola, mas não conseguiu sequer finalizar a gol, né? Acho que a melhor chance que o Benfica teve no primeiro tempo desse jogo foi uma chapada ali do Di Maria, né? Que o Di Maria recebe ali um passe por elevação dentro da área, bate de chapa bonito, mas a bola acaba indo para fora, né? A grande realidade é que não tinha sido um primeiro tempo bom da equipe do Benfica, e eles estavam perdendo o título para o Sport. E além disso, tinha toda a questão do fator do nervosismo, né, cara? Porque o jogo ia passando, o tempo ia passando, a equipe do Benfica tava ficando cada vez mais pilhada, tava ficando cada vez mais nervosa, reclamando muito com o árbitro, reclamando muito de arbitragem, teve gente sendo expulsa no banco de reservas, teve gente tomando cartão ali na comissão técnica. Então, tava ficando cada vez mais um jogo nervoso para a equipe do Benfica, porque eles sabiam que o resultado era horrível e que eles estavam ali vislumbrando um futuro do Sporting sendo campeão na Luz, né, cara? Porque, assim, é o pior cenário de todos, né? Porque, beleza, se for perder o campeonato, pelo menos que perca na próxima rodada, né? Porque perder, assim, na Luz ali, na casa deles, o Sporting ser campeão, comemorar o título ali, pô, seria terrível, né? Ninguém quer ver um rival seu comemorando troféu na sua casa, né? Então, pelo menos o empate, eles tinham que dar um jeito de conseguir de qualquer forma na segunda etapa, beleza? E assim, no segundo tempo as coisas até não mudaram muito, tá? O goleiro do Sporting, o Rui Silva, a grande realidade é que ele trabalhou muito pouco nesse jogo, né? E seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, a bola não tava chegando no gol dele. A maioria das vezes que ele tava trabalhando era quando algum cruzamento errado vinha pra área, daí ele saía ali só pra encaixar a bola, beleza? A dupla de volantes ali da equipe do Sport, né? O Debast e o Hillman estavam muito bem no jogo, cara. Estavam muito bem postados ali, estavam conseguindo salvar todas as bolas ali por dentro.
E nesse cenário de jogo, cara, quando você tá nesse cenário de que, pô, a gente precisa do gol, a gente precisa de uma virada, a gente precisa construir, não tá dando certo, a defesa dos caras está muito bem postada, o que é que você tem como arma para furar esse bloqueio? O que é que você tem como arma para desmantelar uma defesa nessa situação? Duas coisas, né? Você tem o passe, né? Um passe super achado, um cara com uma visão de jogo absurda, conseguir descolar um passe ali para desmontar a defesa. E você tem a jogada individual, o drible, o desborde, né? E assim, o Benfica tem muitos jogadores capazes de fazer isso. E quem fez foi o Pavlidis, né? O centroavante aí, o grande artilheiro. E agora também líder de assistência já da equipe do Benfica na temporada. O cara simplesmente virou o Thierry Henry do nada. É basicamente isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas aí, cara, essa jogada do Pavlidis foi absurda, né? Porque ele recebe ali pela esquerda, ele vai costurando, ele gira, ele passa, ele deixa o Diomandé no chão, ele deixa o Quaresma completamente perdido no pagode, ele vai levando, ele chega na linha de fundo, daí ele rola pro meio e o Aktürkoğlu só tem o trabalho de empurrar a bola pro gol. Ela ainda bate no rosto ali do Gonçalo Inácio antes de entrar. E é gol aí do jogador turco, né? Se eu não me engano, o primeiro jogador turco a marcar no derby, né? Se eu não me engano. No derby de Lisboa. E assim, o gol é do Aktürkoğlu, cara, mas cara, é 90% Pavlidis e aquele 10% vagabundo é do Aktürkoğlu, cara, porque a jogada do Pavlidis foi sacanagem, mano. Eu vi até uma pessoa no Twitter comparando esse gol do Pavlidis a um gol do... Aquele lance do Benzema, cara. Lembra aquele lance do Benzema contra o Atlético de Madrid na temporada 16-17, ali na Liga dos Campeões, que o Benzema recebe ali na esquerda, sai costurando, sai passando por todo mundo, aí ele rola ali no meio e o Isco faz o gol, né? Um gol ali que mata o Atlético de Madrid naquela eliminatória. Foi tipo isso, né, cara? O Pavlidis, ele saiu levando assim, quando parecia que ele não conseguiria levar, porque como eu disse, a defesa do Sporting estava muito bem no jogo, e ele sai costurando, ele sai levando, ele sai driblando todo mundo e acaba conseguindo criar a chance do gol. E assim a equipe do Benfica empata a partida, né, cara? E assim, quando sai o gol de empate, ainda tem muito tempo pela frente de jogo, né? A gente tá falando aqui desse gol de empate sendo aos 63 ali, né? Então tinha tempo de sobra para a equipe do Benfica tentar não só virar o jogo, quem sabe até fazer um 3-1 ali e conseguir ser campeão ainda naquele jogo na Luz, né? E assim, esse foi um jogo que, além de tudo, teve polêmicas de arbitragem, né? O que, assim, cara, era impossível não ter, tá? Não importa o contexto, o árbitro do jogo era o Pinheiro, né? Não importa o contexto, não tem como, né? O futebol português, ele é parecido com o futebol brasileiro nesse aspecto. A arbitragem tá sempre em pauta e todo mundo reclama da arbitragem, né? E nesse jogo eu vi reclamação dos dois lados, né, cara? Você teve 2 pedidos de pênalti ali na partida de forma mais acentuada, né? Um deles foi esse aqui no Otamendi, né? Desse empurrão aí do De Bast. E também teve o pedido de pênalti do próprio Otamendi em cima do Pedro Gonçalves. E assim, a minha opinião é que nenhum dos dois foi pênalti, tá? Eu falei isso na live, eu tava vendo o jogo em live com o pessoal. E eu mantenho aqui, tá? Já vi os lances várias vezes e a minha opinião é que nenhum dos dois foi pênalti, porque na minha opinião, nenhum dos dois tem impacto. Tem o contato nos dois, né? Tanto tem o contato do Otamendi no Pedro Gonçalves, quanto tem esse contato, essas duas mãos aí do De Bast no Otamendi. Mas eu acho que nenhum deles tem impacto necessário para tirar esses jogadores da jogada, sabe? O contato do Otamendi no Pedro Gonçalves eu não acho que é o bastante para derrubar ele, da forma que ele caiu no chão. E essas duas mãos do De Bast também no Otamendi eu também não acho que seja bastante, cara. Porque o De Bast, ele tá correndo muito risco nesse momento, tá? Ele tá com as duas mãos assim no Otamendi. Se fosse um árbitro mais rígido, teria marcado pênalti. E aí eu acho que o VAR nem interferiria. Mas é aquele negócio, o De Bast coloca as duas mãos no Otamendi, o Otamendi sente aqui as duas mãos e ele já vai caindo assim, tá ligado? É jogador de futebol, cara. Jogador de futebol é isso aí. Ele senta o contato, primeira coisa que ele faz, opa, já tô caindo aqui, ó, já tô derretendo. E aí, cara, me desculpa, pra mim, pênalti, cara, é a penalidade máxima, tá ligado? Pra mim, pra ser marcado um pênalti, tem que ser um lance muito claro, tem que ser um lance com impacto. E esse tipo de jogada, pra mim, sinceramente, não é pênalti, beleza? E assim, com tudo isso dito, cara, levando em consideração que não estava sendo um grande jogo do Benfica, a grande realidade é que o Benfica teve a faca e o queijo na mão para ganhar o campeonato. Porque quando o jogo estava empatado em 1-1 já, teve essa jogada aqui construída pela direita com o Belotti, né? O Belotti, hashtag aquele Belotti mesmo, ex-Torino. Ele faz uma jogada ali pela direita, invade a área, rola para trás e o Pavlidis finaliza da perna direita. E a bola pega na trave, rapaziada. A bola pega na trave. E por que eu digo que é faca e queijo na mão? Porque se o Pavlidis faz esse gol e o Benfica ganha 2-1, ele ainda não seria campeão.
Mas ele chegaria na última rodada dependendo apenas de si para ser campeão. Ele chegaria na última rodada precisando de um empate para ser campeão. Então, assim, confirmando o que a gente espera que aconteça na próxima semana, que é o título da equipe do Sporting, esse lance vai martelar na cabeça dos benfiquistas por um bom tempo, né, cara? Porque realmente era o lance do gol, né? Além do segundo tempo, o Bruno Lage ele começa a dar uma empilhada em atacantes ali. O Di Maria, ele tinha saído no intervalo, aí entra o Sheldon, depois ele coloca o Belotti, aí fica com 4 atacantes ali. Teve volume de jogo, meteu aquele abafa ali na reta final, muitas bolas sendo alçadas para a área. Não foi um jogo lá muito organizado da equipe do Benfica, beleza? E eles não conseguiram virar a partida, com ela terminando em 2-1, beleza, rapaziada? Eu acho que, assim, foi um resultado muito bom para a equipe do Sporting. O Sporting estava muito confortável nessa partida, né? Porque, apesar do jogo ser fora de casa, né? O jogo ser na luz, quando você não tem a obrigação de ganhar nesse tipo de contexto, um jogo muito nervoso, naturalmente você fica mais confortável. E assim, cara, já a gente vai falar sobre a rodada final, mas a situação do Sporting é mão na taça, cara. É muito difícil eles perderem esse campeonato. A gente teve aí o Sporting terminar a temporada no Campeonato Português sem perder nenhum dos clássicos, beleza? Isso não acontecia desde a temporada 2001, 2002, né? Então, nem nas duas temporadas aí com o Rubem Amorim, que eles foram campeões, eles conseguiram fazer isso, né? Então, feito bem interessante aí da equipe do Sporting. E além disso, o Rui Borges, né? Que é o técnico que substituiu o Rubem Amorim. Aliás, é o segundo técnico que substitui o Rubem Amorim, né? Porque depois que o Rubem Amorim sai, tem aquele outro cara que assume no lugar do Amorim, cara, que ele fica bem pouquinho. Ele toma uma goleada do Arsenal. Agora não vou me esquecer. Mandem aí no chat, pessoal, o cara que assumiu depois da saída do Amorim. Mas enfim, o cara assume, é horrível, péssimo. Daí ele é demitido, o Rui Borges assume. E desde que o Rui Borges assumiu, o João Pereira, bem lembrado, rapaziada. João Pereira foi o nome do caboclo lá que assumiu depois da saída do Rubem Amorim. E ele tava fazendo um trabalho horroroso. Cara, eu acho que se o João Pereira não tivesse se demitido, o Sporting não ia nem se classificar para a competição europeia, cara. De tão ruim que tava. Daí depois o João Pereira caiu, o Rui Borges assumiu. E ele tá fazendo um trabalho bem interessante até, né? Nenhuma derrota aí no Campeonato Português desde que ele assumiu, né? Se não me engano, são o quê? 18 jogos, é isso? São 18 jogos exatamente no comando da equipe do Sporting no Campeonato Português. É um Sporting tão bom quanto estava com o Rubem Amorim? Não. Até porque ele pegou o time no meio da temporada, né? Você assumir uma equipe no meio da temporada não é simples, não. Então, não é um Sporting tão bom. Mas ainda assim ele conseguiu fazer a equipe voltar a ser muito competitiva e tá aí com a faca e o queijo na mão para ser campeão português. Não, Antônio, não baniu o Eduardo. Ele simplesmente não apareceu na live aí, cara. Deve estar ocupado, deve estar aproveitando o domingo à noite pra comer uma pizza, sei lá, não tenho a menor ideia, cara. E aí, rapaziada, a parada é a seguinte, ó. O contexto após esse empate, como eu disse, que favorece bastante a equipe do Sporting, o contexto é que na rodada final, rodada 34, semana que vem, no sábado, beleza? A equipe do Sporting vai receber o Vitória de Guimarães no José Alvalade, beleza? Enquanto que a equipe do Benfica vai visitar o Braga. A única coisa que o Sporting precisa fazer para garantir o título é vencer. É só vencer o Vitória por qualquer placar e eles serão campeões, independente do resultado do Benfica. A gente pode ter um campeonato português sendo decidido pelo critério de desempate. Porque se o Sporting vencer o Vitória e o Benfica vencer o Braga, os dois vão terminar com 82 pontos, que inclusive é a menor pontuação, né? Será a menor pontuação de um campeão português desde a temporada 2019-2020, beleza? Daí os dois terminariam com a mesma pontuação de 82 e o campeonato seria decidido no critério de desempate. O que eu acho que é uma coisa extremamente broxante e é exatamente por isso que eu defendo tanto a regra do esparedio. Que, sério, cara, todas as ligas europeias deveriam aderir à regra do esparedio. Você fala, Yuri, mas e o calendário? E o espaço no calendário, os jogadores têm que entrar de férias. Irmão, que se foda eles, irmão. Dá teus pulos, pai. Marca esse jogo aí lá pro mesmo fim de semana da final da Champions. Sei lá, cara. Final da Champions já é num sábado. Marca esse esparejo pro domingo do mesmo fim de semana. Ou então marca pro sábado mais cedo, até pra ser uma atração assim antes da final da Champions. Porra, seria da hora pra cacete, cara. É muito broxante. Os dois times terminar com a mesma pontuação. E o campeonato se decide em critério de desempate. Mas o Sporting não tem nada com isso.
e pode acabar sendo campeão. Pode não, deve acabar sendo campeão desse jeito, né? O Sport ainda pode ser campeão sem vencer, né? Porque se o Sport e o Benfica tiverem o mesmo resultado, o Sport é campeão. Então, se o Sport empatar com o Vitória e o Benfica empatar com o Braga, o Sport ainda é campeão. E como vocês podem ver aqui na tabela, o Braga é o quarto colocado, tá? Então, não é um time qualquer, é um time chato, mas ainda tá bem atrás da equipe do Benfica, beleza? O que deve acontecer na rodada final é que os dois vão ganhar e o Sporting vai ser campeão pelo critério de desempate, tá certo? Então, vamos aguardar. Sábado que vem, 11h30 da manhã, horário daqui do Brasil, a definição aí do Campeonato Português, beleza? E assim, esse clássico foi bem divertido, cara. Foi realmente um jogo bem intenso. Não foi um jogo de muitas oportunidades, mas eu acho que compensou em emoção, né? Foi um jogo bem com muita tensão, com muita coisa acontecendo, com muita tramóia. No fim das contas, eu acho que foi bacana o Campeonato Português terminar com esse jogo na reta final, né? Deveria acontecer sempre. Enfim.